Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Caros irmãos e irmãs, hoje, dia 21 de fevereiro, dia do primeiro domingo da Quaresma, e o Evangelho que nós temos para a nossa reflexão de hoje, tirado de Marcos, capítulo 1, versículos de 12 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos paroquianos, hoje neste domingo, primeiro domingo da Quaresma, iluminados por Marcos, nós aí nos encontramos com essa referência da vida de Jesus. É interessante esse pequeno trecho de Marcos hoje. A gente sempre tem que lembrar que Marcos quer dizer para nós quem é Jesus, e ao descobrir quem é Jesus, a gente descobre que esse Jesus está procurando um discípulo, e ele passa o Evangelho procurando um discípulo, e aos poucos a gente vai descobrindo quem ele é. E é claro que cada um vê em Jesus aquilo que é de si. O demônio vê Jesus como alguém que pode destruí-lo. Os fariseus vê Jesus como alguém que pode criar problemas e precisa ser eliminado. Os discípulos ainda não estão conseguindo ver Jesus. E aí nessa busca toda nós vamos vendo que Jesus vai seguindo o seu caminho. É bom a gente ler Marcos, porque Marcos vai fazer uma viagem, um passeio com Jesus e caminhar com ele sobre vários lugares, e passando cada dia e cada momento do dia com Jesus fazendo uma coisa, uma atividade. Hoje nós começamos com uma informação que é estranha no Evangelho. O Espírito conduziu Jesus para o deserto. Parece um pouco meio confuso isso, porque como é que o Espírito pode conduzir Jesus ao deserto? O deserto é o lugar da purificação, o deserto é o lugar do silêncio, o deserto é o lugar da solidão, o deserto é o lugar da tentação, o deserto é o lugar em que eu preciso fazer uma travessia para chegar em uma terra prometida. Mas o deserto é lugar de conflitos, o deserto é lugar de dificuldades, o deserto é lugar de reclamações, o deserto é lugar de morte, o deserto é lugar de sofrimento, de um silêncio absurdo. Então é estranho por que o Espírito conduz Jesus para o deserto, e Marcos depois só diz que Jesus foi tentado. Ele não diz as tentações de Jesus, isso fica mais para Mateus, mas ele diz que Jesus foi tentado. O que o Evangelho quer dizer dessa passagem de Jesus pelo deserto e as tentações? É a vida mundana de Jesus. Mundana no sentido, a vida terrestre de Jesus. O fato de Jesus estar na terra, ele faz a experiência do deserto, ele faz a experiência das tentações. O problema não é ser ou não ser tentado. Viu? Nós sempre somos tentados na vida, a gente sempre é tentado na vida. A gente sempre sofre uma provocação na vida, isso faz parte, viu? A gente não vive sem ter tentações, porque faz parte da nossa constituição sempre querer mais, porque nós somos sempre um animal insatisfeito. A gente nunca está plenamente satisfeito, e por isso que nós somos imperfeitos. Estar plenamente satisfeito significa estar na perfeição, não me falta nada, não preciso de mais nada, não quero mais nada, está tudo bom, tudo perfeito. Isso quer dizer está ótimo, só que não é assim a vida. O nosso corpo não é assim. Eu posso estar satisfeito depois do café da manhã, mas na hora do almoço meu corpo já está insatisfeito, que quer comer mais. Eu almoço, eu quero dormir. Eu durmo, eu vou trabalhar. Termino de trabalhar, eu quero comer mais, quero tomar banho. Então nós somos assim. Essa é a nossa condição humana, essa é a condição da vida, porque a vida precisa ser cuidada e alimentada. Então o Espírito vai conduzindo, porque no começo do Evangelho é o Espírito que conduz.
Parece que o Espírito vai preparando Jesus na sua condição terrena para enfrentar depois, porque depois o Espírito se ausenta da vida de Jesus, como o Pai também se ausenta na vida de Jesus no final do Evangelho, porque tem coisas que Deus vai nos acompanhando, existem realidades que o Espírito vai nos conduzindo para que a gente possa aprender e enfrentar, mas tem certas realidades da vida que é pura solidão, viu? Tem certas realidades da vida que é só eu comigo mesmo. Tem certas realidades da vida que é o meu vazio, que é a minha angústia, que é o meu sofrimento, a minha esperança. E aí não tem espírito, não tem pai, não tem mãe, é a minha condição de busca. Então, no primeiro momento, nós temos essa vida terrena de Jesus. Jesus é tentado, as tentações de Jesus são interessantes, viu? Porque o demônio, segundo Mateus, ele está interessado em Jesus. Ele oferece comida, ele oferece poder, ele oferece riqueza, ele oferece fama, ele oferece coisas que todos nós queremos, né? Quem não quer ganhar na Mega Sena, né? Viu? Quem não quer ganhar um carro novo, quem não quer ter muito dinheiro para viajar, quem não quer ser famoso, quem não quer... E hoje em dia é fácil ser famoso, basta você criar polêmica, aí todo mundo fala de você, basta você ser uma pessoa polêmica ou falar bobagens nas redes sociais, aí todo mundo segue. É muito interessante esse fenômeno do desejo humano pela polêmica, o fenômeno do desejo humano, o gosto e a atração que nós temos pela violência, pela agressão, pela destruição, e a nossa dificuldade de ser fraternos e estabelecer um diálogo no amor com aquilo que pensa diferente. As pessoas às vezes condenam os casais de segunda união, condena quem separou, condena os homossexuais, condena as prostitutas, e aí até o momento que essas realidades chegam dentro da nossa casa, até o momento que essas realidades chegam dentro da nossa igreja, até o momento dessas realidades de desonestidade, de corrupção, os problemas afetivos, os problemas de traições, os problemas de enganação, os problemas de jogo de interesse, chega dentro de nós. E na maioria das vezes a gente se comporta como se eles não existissem, mas aquilo que a gente condena fora, às vezes existe dentro das nossas famílias. Existe dentro das nossas famílias gente que separou, existe dentro das nossas famílias casais que não deram certo, filhos que caíram no mundo das drogas, pessoas que são do grupo LGBT. E aí como é que a gente age, como é que a gente se comporta diante disso? A gente falar quando a gente está ausente da situação é fácil, a gente assume postura de juiz, mas a gente falar estando dentro da situação é outra coisa. É a mesma situação de quem é a favor da pena de morte. Você é a favor da pena de morte até o momento em que o seu filho não será condenado à pena de morte. Aí você não querá mais, não irá querer mais a pena de morte, porque o seu filho que será condenado. É o seu marido que será condenado, os seus pais que serão condenados. Então a gente tem muito essa visão, é difícil a gente ter uma visão um pouco geral e a gente nem sempre consegue pagar o mal com o bem, mas é preciso promover justiça. Depois que João Batista, depois do Evangelho que Jesus atravessa a sua vida terrena com as suas tentações, existe uma informação, João Batista é preso, viu? E aí começa a missão de Jesus. O Evangelho de hoje, nesse domingo, vai nos trazer essas reflexões. Vivemos às vezes no deserto, às vezes somos tentados, em alguns momentos a gente recebe uma notícia ruim, João Batista foi preso, e às vezes na ausência de um grande homem, Jesus toma consciência, agora é comigo, viu? Agora é comigo, eu tenho que assumir a postura. E por isso Jesus vai para a Galileia, para a região mais pobre, a região periférica, sobre 700 anos sob o domínio da Síria, com influência estrangeira, num mundo em que as pessoas estavam perdendo e tinham a possibilidade de perder a consciência de pertencer a um povo de Deus. E ali Jesus diz as suas primeiras palavras no Evangelho de Marcos, viu? Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Essas são as primeiras palavras de Jesus no Evangelho de Marcos. O que ela quer nos dizer? Primeiro, o tempo se completou, não é mais tempo da espera. Isso para nós é uma reflexão que nos chama atenção.
Nós vivemos muito no tempo da espera, a gente sempre fica esperando, a gente sempre fica deixando para depois, a gente sempre deixa para o futuro, a gente vive em função de um futuro e isso faz com que a gente não perceba o presente. O que Jesus está querendo dizer, não tem mais que esperar, o tempo se completou, é agora. É agora que você vai ter que resolver aquela situação dentro da sua casa. É agora que você vai ter que administrar certas coisas próprias da sua vida. É agora que você vai ter que se converter. É agora que você vai ter que chamar alguém para conversar. É agora que você vai ter que ligar para alguém que faz tempo que você não liga ou que você não manda uma mensagem dizendo e perguntando se a pessoa está bem. É agora que você vai chegar no seu trabalho e tratar com gentileza as pessoas que você não gosta. Talvez é pedir muito isso para nós, mas de certa forma é um modo da gente se livrar da maldade, é um modo da gente se livrar do sentimento de vingança. Isso não significa que nós temos que aceitar o que está errado, de modo nenhum. Não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando que é agora, é esse momento agora. Essa hora que eu estou, porque quando eu vou rezar, eu sempre tenho que me perguntar quem sou eu, em que mundo que eu estou e como que eu estou e como é o meu presente, porque eu rezo a partir daí. Se eu vou rezar no velório da minha mãe, o sentimento é um. Se eu vou rezar na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, sem nenhum problema, nenhuma dor, a minha oração e a minha pessoa é outra. Se eu vou passear e rezar na beira, sei lá, de uma praia, que eu gosto de rezar e pensar e refletir nesses ambientes que tem água, é outra coisa. Então, quer dizer, é agora que eu vou rezar. Eu estou aqui na Capela do Santíssimo da nossa paróquia e é aqui que eu estou refletindo e rezando e lendo a Palavra de Deus. É o meu presente. Como vai ser depois daqui? Não sei. A pretensão é ir para casa e continuar os meus trabalhos e fazendo aquilo que eu costumo fazer, viu? Até no dia de amanhã que começa um outro dia. Mas o importante é saber disso, é agora, viu? O tempo já se completou, mas se completou para quê? Se completou para que você possa perceber que o mundo de Deus está se aproximando de você, viu? E essas experiências a gente tem. Quando eu me encontro com alguns paroquianos ou paroquianas, que a gente vê a fé dessas pessoas e a gente vê a bondade delas e a atenção e ao mesmo tempo a preocupação que elas têm em fazer o bem ao próximo, sem exigir nada em troca, você vai percebendo que essas pessoas estão te trazendo um pouco desse reinar de Deus, viu? Desse reinar de Deus. Quando você vê certas pessoas que todos os dias, silenciosamente, que você não sabe nem sempre o nome, todos os dias passa aqui nesse local, reza em silêncio, não começa o seu dia sem um momento de oração, você vai descobrindo que essas pessoas estão próximas do reino de Deus. E elas trazem também o reino de Deus para você. Elas trazem também esse sentimento desse reinar de Deus que está próximo. Não estamos nele, porque ainda a maldade é muito grande entre nós. A nossa potencialidade de violência ainda é muito grande. A nossa confusão de sentimentos, pensamentos, desejos, vontades e angústias ainda é muito grande. E a gente pode fazer discurso de que tudo vai dar certo, mas não é bem verdade isso, que tem muita coisa que não dá certo. Muita coisa que nem dá certo. As mães sabem disso, às vezes os filhos são criados, todos eles, com a mesma educação, com o mesmo pai, com a mesma mãe, no mesmo ambiente, com as mesmas posturas, com a mesma comida, com o mesmo lar, e as pessoas saem totalmente diferentes. Eu sou totalmente diferente das minhas duas irmãs. Temos nada de parecido uns com os outros, nem fisicamente nos parecemos muito, viu? E nem de convivência, somos totalmente diferentes, criados na mesma casa, com os mesmos pais, com o mesmo ensinamento, com a mesma educação, estudando na mesma escola, com os mesmos professores, praticamente. Então, o que nós temos nas primeiras palavras de Jesus? É hoje em que esse mundo de Deus vai se aproximar, mas para isso eu preciso de quê? O que eu preciso para tomar consciência do presente e desse mundo de Deus que se aproxima? De, primeiramente, conversão. É uma palavrinha chamada metanoia. E crede no Evangelho. São as duas coisas que a gente precisa para entender isso.
que é conversão? Conversão seria a mudança da sua consciência, da sua alma, a mudança das suas entranhas, a mudança daquilo que é o mais profundo da minha vida, aquilo que você é de verdade quando você está diante do nada, em que você é você mesmo diante do espelho. Então a conversão é quando eu pego esse profundo meu e volto isso para Deus, me coloco diante de Deus, eu faço um retorno, eu mudo, eu estou seguindo um caminho da maldade, um caminho da perdição, um caminho da injustiça, passo um pouco, isso me agrada, isso me encanta, isso me enriquece, isso me traz privilégios, passo um pouco, eu não quero mais isso. Olha a vocação de Levi, levantou e deixou tudo aquilo que ele tinha, toda a sua segurança e seguiu Jesus. Então nós temos nas primeiras palavras de Jesus esse belo contexto. Para mim entender esse tempo presente, para mim entender esse mundo de Deus que está se aproximando de mim, eu preciso primeiramente me converter, voltar ao meu interior, o meu íntimo, o meu sagrado, que todos nós temos algo sagrado dentro de nós, intocável, voltar isso para Deus, é a metanoia, a mudança daquilo que eu tenho de mais profundo. E depois acreditar no Evangelho. Talvez a questão hoje é isso, o nosso problema hoje talvez seja isso, a consciência da conversão necessária e acreditar no Evangelho de Jesus Cristo. Quer dizer, acreditar numa boa nova, mas que boa nova? Naquilo de Jesus. O problema é que a gente não conhece muito quem é Jesus e a gente talvez nem poderíamos conhecer muito porque a vida de Jesus questiona muita coisa da nossa estrutura e da nossa vida. O Evangelho questiona muita coisa que eu faço, deixo de fazer, que eu vivo, deixo de viver. Me coloca em xeque-mate muitas situações da minha vida, da minha congregação, da igreja na qual eu pertenço, que é muito mais próximo de um fariseu interessado em benefício próprio do que em Jesus Cristo preocupado com o bem da humanidade. Então nós temos essa angústia, essa busca. Nós acreditamos muito em notícias de Facebook, de YouTube, Instagram, mas temos dificuldade de verificar aquelas notícias. Nós temos dificuldades de verificar se aquilo que a pessoa diz é verdade, qual é a fonte. E esse é um problema de comunicação que nós temos. Nós acreditamos em muita bobagem, a gente acredita em muita gente que a gente nunca ouviu falar e não conhece. E é muito interessante que quando você vê algumas declarações de pessoas da igreja, você conhece quem é a pessoa e as pessoas estão idolatrando, você começa a descobrir que nós estamos muito mais perto do bezerro de ouro do que necessariamente dos 10 mandamentos de Moisés. Isso são observações que devemos fazer, não para criar polêmicas, mas para questionar a nossa vida. Nós devemos acreditar no quê? No Evangelho de Jesus Cristo. Hoje nós temos um Jesus que ficou sabendo de uma notícia triste, a morte de João Batista. Jesus tinha um apreço grande por João Batista, e isso gerou uma tristeza nele. Ao mesmo tempo, a tomada da consciência de uma responsabilidade, de começar a assumir a sua missão. Ele assume essa missão em um determinado local chamado Galileia, periferia, região complicada, região de misturas de cultura, de outros povos. E ele diz as suas primeiras palavras. E ele termina isso: acredite no Evangelho de Jesus Cristo. Então, todas as vezes, eu sempre digo, quando alguém falar alguma coisa, a primeira coisa, se pergunte, quem que está falando? Viu? A segunda coisa, o que está falando é verdade? Viu? Fundamentado em quê? De onde saiu essa fonte? E terceiro, qual que é a intenção dessa pessoa? Na pandemia, a gente viu muito isso. Alguém tem alguns títulos, vende uma ideia e sai publicando, e a gente vai acreditando em tudo isso. A gente vai acreditando e vamos divulgando, vamos promovendo, e depois a gente descobre que não é bem verdade aquilo, e a gente finge como se não soubesse de nada. É essa falta de consciência e clareza que nos serve. Então a minha prece de hoje, nesse domingo, é que nós tenhamos essa consciência, viu? A consciência de que o tempo é agora. Existe um mundo de Deus que nós queremos conhecer e que Deus quer que se aproxime de nós, mas sem uma